Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Cristo. Antes de qualquer notificação do celular, antes do barulho do portão se abrindo e da pressa na rua, talvez você já tenha sentido o cheiro do café subindo da cozinha. Esse detalhe simples, esse aroma que anuncia começo, lembra a gente de que Deus já está à nossa frente. Porque às 9 horas o dia costuma virar corrida. As tarefas apertam, a mente dispersa. Mas hoje eu quero te lembrar. Quando Deus fica no centro, o resto se alinha. Quando Ele é o nosso abrigo, a alma encontra a direção. Jesus, dá-nos teu fôlego para esta manhã. Agora, deixa eu te conduzir a palavra que será o nosso norte de hoje. Isaías 49:15 Ara. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Escreva nos comentários o seu pedido de oração com fé, pois quando fazemos isso, estamos confiando no poder de Deus sobre nós. Deus quer falar com você. O versículo usa a imagem mais forte de cuidado que a gente conhece, a de uma mãe com o filho que ainda mama. É o vínculo que parece impossível de romper. Compadecer-se significa sentir junto, sofrer junto, ter o coração mexido pelo que o outro sente. Filho do ventre traz a ideia de pertencimento, de que alguém nasceu do lado de dentro. E a frase que vira a chave é essa: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É como se o Senhor dissesse, olhando você nos olhos no corredor da sua casa: pode existir falha humana, podem existir esquecimentos, podem existir desencontros, mas o meu amor não apaga o teu nome do meu coração. Talvez você esteja diante de uma porta que parece emperrada. O currículo enviado que não recebeu resposta. A mensagem visualizada que ficou sem retorno. A consulta médica que trouxe mais perguntas que respostas. A conta sobre a mesa, o telhado que pinga. A mochila das crianças que pede mais do que cabe no salário. O ônibus que passa lotado. E o pensamento vem: será que Deus se esqueceu de mim? É aqui que a palavra entra como luz pela janela. Deus não esquece. O que é esquecer na prática? É agir como se não existisse, é deixar fora da agenda, é sumir do radar. Deus está dizendo o oposto. Você está no meu radar, você está na minha agenda, você existe para mim. Hoje então, a dor encontra um símbolo: o filho que ainda mama. Dependência total. O versículo coloca você nessa imagem, e a afirmação que nasce é simples e firme. Hoje, eu sou lembrado por Deus. Percebe como muda a postura? Se Deus se lembra, eu posso andar. Se Deus não me esquece, eu posso colocar os sapatos e dar o próximo passo. Não é que tudo se resolva num estalo, é que a alma para de tropeçar por dentro. Refúgio é o lugar onde o golpe perde força. Compaixão é a mão que alcança antes de cairmos. E não me esquecerei de ti é a base. Deus não nos abandona. Você não é número perdido numa fila. Você é nome falado por Ele. Hoje eu entro lembrado. Hoje eu caminho visto. Hoje eu descanso no cuidado que não falha. Pensa comigo. Se até uma mãe no limite extremo pudesse falhar, Deus está acima de qualquer limite. Todavia, é a ponte do texto. É o porém que nos sustenta. Esse todavia é o telhado em dia de chuva. É a sombra no ponto de ônibus quando o sol está pesado. É a mesa posta no fim de uma tarde difícil. Deus nos cobre com esse todavia. Quando você ouvir o medo sussurrar, acabou, responda com o que a Bíblia afirmou. Todavia, o Senhor não se esquece de mim. E se não se esquece, Ele guia. Se não se esquece, Ele corrige rotas. Se não se esquece, Ele sustenta passos cansados. Hoje eu digo: Ele não me esquece. Hoje eu repito: Ele não me esquece. Hoje eu creio: Ele não me esquece. Se isso falou com você agora, digite amém e siga comigo. Vamos traduzir mais um pouco para a vida prática. Compadecer-se no seu dia significa que Deus não é indiferente às suas lágrimas lavando a louça, ao cansaço no ônibus, ao silêncio do quarto quando todos dormem e a ansiedade visita. Significa que,
quando o peito aperta, ele não fica do lado de fora da porta. Ele entra no ambiente e assenta-se à mesa. Não me esquecerei de ti significa que, ao acordar, você não está largado à própria sorte. Significa que as orações que você fez ao pé da cama não subiram em vão. Significa que a história não acabou no não que você recebeu ontem. Há uma nova história começando hoje, não porque as circunstâncias já mudaram, mas porque a palavra foi colocada no centro. E quando Deus fica no centro, o resto começa a se alinhar. É por isso que a Bíblia manda buscar primeiro. É por isso que a oração e a gratidão guardam o coração. Não é fórmula mágica, é obediência que produz paz. Talvez você pergunte: e se nada melhorar hoje? Ótima pergunta. O texto não promete que tudo vai mudar em um dia. Ele promete que Deus não muda e não esquece. A fé bíblica não é atalho, é caminho. Não é suspensão da responsabilidade, é fortalecimento para ela. Por isso, enquanto cremos, seguimos prudentes, trabalhamos com dedicação, buscamos ajuda quando necessário, cuidamos da saúde, conversamos com quem precisa ouvir e aprendemos a dizer não. A oração não substitui a prudência, o trabalho e os cuidados. Ela dá direção, limpa o interior, alinha o passo. E nesse alinhamento, portas que devem abrir se abrirão no tempo certo. Outras, que devem ficar fechadas, não nos prenderão mais. Porque a gente não depende do humor das portas. Dependemos do Deus que não nos esquece. Agora olha para a tua casa com outros olhos. A janela por onde entra a luz vira lembrete. Deus se lembra. A porta por onde você sai de manhã vira compromisso. Eu caminho lembrado. A mesa onde o pão é repartido vira altar simples de gratidão. Ele não me esquece. O telhado que te cobre à noite vira símbolo do todavia de Deus. A mochila que você arruma para sair lembra que você não carrega sozinho. E o ponto de ônibus, onde tantas esperas se acumulam, vira lugar de oração curta e sincera. Pai, tu te lembras de mim, eu me lembro de ti. Hoje eu entro com gratidão. Hoje eu caminho com louvor. Hoje eu bendigo o teu nome. Repita em voz baixa: eu me entrego com gratidão. E quando a memória do passado quiser te prender, a palavra atravessada, o desapontamento, aquela conversa inacabada, responda usando o vocabulário da Bíblia. Mas ainda que houvesse esquecimento humano, Deus não se esquece de mim. Quando a preocupação com o futuro te roubar o presente, devolva com mansidão. Hoje eu vivo lembrado. Hoje eu sou visto. A cada respiração consciente diga: Ele me chama pelo nome. A cada passo reafirme: eu sigo porque sou lembrado. Esse refrão simples é como cadência para a alma, como aquele ritmo que faz a caminhada render. E quando falhar, porque somos humanos e cansamos, volte à fonte. Jesus, dá-me teu fôlego. E Ele dá. Eu quero te convidar a transformar esse texto em prática agora. Lá no trabalho, antes de abrir o e-mail, na rua, enquanto espera o ônibus, em casa com a caneca na mão. Diga: Pai, eu me coloco sob o teu todavia. Diga: se a bondade humana falhar, a tua não falha. Diga: eu confio, eu respiro, eu prossigo. Lembra que filho que ainda mama é dependência. Não é vergonha admitir que precisamos, é lugar de segurança. Dependência de Deus não nos infantiliza, nos amadurece. Faz a gente escolher palavras melhores, decidir com mais serenidade, tratar gente com mais respeito. Dependência de Deus nos torna pessoas simples e fortes. Simples, porque não complicamos aquilo que já foi dito. Fortes, porque não penduramos nossa esperança em quem pode esquecer. Escreva algo pela qual você agradece hoje. Quero falar também com você que olha para a sua história e vê páginas amassadas. Há erros que doem, há escolhas que pesam, há ausências que ferem. Esse texto não passa borracha no passado. Ele coloca o passado no lugar certo. O passado é história, não é prisão. Eu não me esquecerei de ti. Não é a negação do que aconteceu, é o compromisso de Deus de te conduzir daqui em diante.
Há uma nova história começando hoje. Não é frase de efeito. É um convite a recomeçar no Deus que lembra e ama. Nova história não é apagar tudo. É escrever com mais luz. É acordar lembrando de quem te lembra. É abrir a porta sabendo que há direção. É voltar para casa e confiar que Ele está à mesa antes de você. Quando bater a solidão, transforme-a em oração curta. Senhor, Tu te lembras de mim. Quando vier a comparação, corte-a com verdade. Sou lembrado pelo Senhor. Quando a ansiedade subir, responda com respiração e palavra. Eu respiro, eu confio, eu prossigo. Coloque a mão no peito e perceba que a vida é presente. E o doador que não se esquece está perto. Se for preciso, procure alguém de confiança. Abra o coração, marque o médico, peça ajuda. Deus usa meios. Deus usa pessoas. Deus sustenta passos e também ensina a caminhar melhor. Ele não te abandona. Deixe o primeiro nome de alguém por quem vamos orar nos comentários. Quero reforçar algo importante. Fé não é negar a realidade, é convidar Deus a governá-la. Fé não te tira da rua, mas te dá direção na rua. Fé não te dispensa do trabalho, mas dá propósito ao trabalho. Fé não cura automaticamente cada ferida, mas traz o bálsamo que permite cicatrizar e seguir. E quando você estiver diante de uma conversa difícil, ore antes. Quando precisar decidir, peça sabedoria. Quando o medo falar alto, recite o versículo. Fale com a sua alma como quem acende uma luz no corredor. Deus não se esquece de mim. Se for chorando, chore com esperança. Se for sorrindo, sorria com humildade. A casa toda muda quando a memória de Deus ocupa nosso centro. Perceba como esse "não me esquecerei de ti" reconfigura o amanhecer. O despertador toca e antes do hábito de reclamar, você diz: eu acordo lembrado. O piso frio da cozinha te dá um susto, mas o coração aquece. Eu caminho lembrado. O buzzer do ônibus apressa, mas você guarda o ritmo. Eu respiro lembrado. O peso das contas ainda está lá, mas a ansiedade não te governa. Eu administro lembrado. A fala maldosa pode te atingir, mas não te define. Eu pertenço ao Deus que me lembra. Você não é invisível. Você não é esquecido. Seu nome tem endereço na compaixão do Pai. Mão no coração, respire fundo e diga: teu nome é bom. Talvez no meio disso tudo você pergunte: e quando eu falho e esqueço de Deus? A graça responde: Ele permanece fiel. O cuidado dele não depende da nossa performance. Isso não nos relaxa na responsabilidade, nos chama a voltar. Volte hoje, volte com simples gestos, agradeça pelo pão, peça perdão com sinceridade, perdoe quem te feriu na medida do possível, organize o que está ao seu alcance. O restante, entregue nas mãos de quem não te esquece. E à noite, antes de dormir, recoloque o coração sobre a palavra. Leia de novo: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Repouse aí. Amanhã, a luz na janela vai te lembrar de novo. E se a noite for pesada, lembre-se: a compaixão do Senhor não cochila. Ele vela. Eu queria que você guardasse 3 frases para levar no bolso, como quem carrega chaves. Deus não se esquece de mim. Eu entro com gratidão. Eu caminho lembrado. Fale isso quando passar pela porta de casa. Fale isso quando sentar à mesa. Fale isso quando olhar o ponto de ônibus. Fale isso quando abrir o caderno, o e-mail, o aplicativo do banco. Essas frases não são amuletos, são verdades bíblicas colocadas na prática da vida. São como trilhos para a mente, para ela não descarrilar na pressa. São como aquele lembrete colado na geladeira, só que colado na alma. E pouco a pouco, você vai perceber que a esperança pisa mais firme. O humor não te governa tanto, e a alegria volta a visitar. Pai, nós começamos respirando devagar diante de Ti, com a casa ainda em silêncio e a luz entrando pela janela, como quem anuncia que a Tua lembrança nos alcançou novamente. Nós Te louvamos porque, ainda que faltasse amor no ponto mais humano, Tu não nos deixarias sem cuidado.
Ainda que falhassem os abraços da terra, tu não nos esquecerias. Tu tens compaixão, e compaixão é coração que sente junto. Por isso, no começo deste dia, nós nos assentamos contigo à mesa, olhamos as xícaras, os talheres, o pão simples e confessamos: és tu quem nos sustenta. Você pode repetir onde estiver: nós somos lembrados por Deus. Nós somos chamados pelo nome. Nós somos guardados debaixo do teu todavia. Toca, Senhor, o corredor por onde andamos apressados. Toca a porta que se abre para a rua. Toca a mochila que levamos ao ombro. Que cada coisa comum se torne memorial do teu cuidado. Nós nos rendemos à tua voz mansa. Pedimos teu fôlego para a alma e dizemos juntos: tu és o Deus que não se esquece. Apresentamos a ti, Senhor, aquilo que tem nos roubado a paz. As contas sobre a mesa que insistem em nos encarar, a mensagem visualizada que nunca recebeu retorno, a conversa difícil que precisa acontecer, o telhado que pinga quando a chuva bate forte, o barulho do ônibus que nos lembra o relógio apertado, as filas, as esperas, os talvez, os depois eu vejo. Debaixo do teu olhar, nada disso nos define. Debaixo do teu cuidado, nada disso fica sem direção. Mão no coração agora, respira fundo. Nós entregamos um por um esses pesos que carregamos. Ensina-nos a caminhar com passos pequenos e firmes, a falar com brandura quando a pressão aumenta, a escolher com sabedoria quando os caminhos parecem iguais. Nós não fugimos da responsabilidade, nós a vestimos com esperança. Vamos organizar o que está ao alcance, revisar o que precisa de ordem, pedir ajuda quando for honesto e necessário e confiar que, no que excede nossas mãos, tu és fiel para nos conduzir. Senhor, grava em nós o poder simples das palavras que nos deste. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que esse todavia seja como telhado sobre as emoções quando elas chovem sem parar. Que seja como sombra no ponto de ônibus quando o sol é pesado. Que seja como tranca segura quando a ansiedade tenta arrombar nossa porta. Que esse todavia alcance nosso pensamento de madrugada e ajuste o coração ao despertar. E porque somos como criança ao peito, nós admitimos nossa dependência de ti sem vergonha e sem medo. Dependência que não nos infantiliza, mas nos amadurece. Dependência que nos treina a agradecer pelo pão de hoje, a pedir perdão com sinceridade quando erramos, a perdoar com sobriedade quando alguém nos fere, a andar sem ferir quando estivermos cansados. Dá-nos, Espírito Santo, mansidão para lidar com os nossos, coragem para os primeiros passos, paciência para o processo, constância para a rotina. Livra-nos do engano das comparações, que o nosso espelho seja a tua fidelidade, não a pressa das redes, nem a exigência dos outros. Agora, Senhor, nós intercedemos por quem caminha ao nosso lado. Lembramos a mãe que sai cedo carregando compras e culpa, o pai que trabalha dobrado, e mesmo assim, sente que ninguém o enxerga, o jovem que espera um estágio, a avó que ora pelos netos, a vendedora que sorri no caixa apesar do cansaço, o motorista do ônibus que atravessa a cidade antes do sol, o professor que prepara aula na mesa da cozinha, o enfermeiro que vigia a madrugada, o desempregado que acorda e envia currículos, o microempreendedor que calcula cada centavo. Tua compaixão alcança a todos. Usa-nos para sermos lembrança viva. Uma palavra que levanta, um gesto que acolhe, uma escuta que cura. Abençoa, Pai, quem se sente invisível nas próprias paredes de casa. Visita quem carrega a casa no peito e não sabe como manter tudo em pé. Abre as portas que devem abrir no teu tempo. Fecha as que, abertas, nos fariam tropeçar. Dá-nos discernimento para não chamar de milagre o que é imprudência, nem de prudência o que é medo. Nós seguimos, Senhor, com fé e responsabilidade, porque tu nos lembras. Olha para a nossa história com o teu olhar que não acusa, mas chama. Há páginas amassadas, há linhas que precisam de reescrita, há parágrafos interrompidos. Não pedimos borracha para negar o que foi. Pedimos tinta nova para seguir escrevendo com verdade. Onde houver pecado, ensina-nos a confessar sem desculpas. Onde houver ferida, ensina-nos a cuidar sem negar a dor. Onde houver saudade,
Ensina-nos a abraçar sem idolatrar o passado. Livra-nos de viver presos ao que não deu certo e abre espaço para o que tu preparaste adiante. Dá-nos coragem para desfazer nós antigos com paciência nova. Ensina-nos a lidar com finanças com honestidade e planejamento, a tratar o corpo com respeito, a zelar pela mente com sobriedade, a procurar ajuda qualificada quando necessário. A oração não substitui os cuidados, nós sabemos. A oração nos dá direção para praticá-los. Debaixo do teu todavia, nós respiramos e prosseguimos. Hoje entramos com gratidão, hoje caminhamos com louvor, hoje bendizemos o teu nome. Senhor Jesus, nós queremos que a tua lembrança invada os nossos cômodos. Entra na sala onde as conversas foram ásperas e planta mansidão. Entra na cozinha onde a pressa costuma falar alto e planta gratidão. Entra no quarto onde a ansiedade tenta se esconder e planta esperança. Entra no corredor onde passamos sem notar uns aos outros e planta atenção. Entra no quintal, se o temos, e planta descanso. Entra, Senhor, nos aplicativos e agendas, na nossa forma de responder mensagens, na qualidade do nosso sono. Se a nossa rotina é como uma casa, pedimos que tu sejas o alicerce e o teto, o primeiro nome do dia e o último antes do descanso. Ensina-nos a fazer pausas curtas, a erguer pequenas orações em cada esquina. Pai, tu te lembras de nós. Nós nos lembramos de ti. Dá-nos olhos para notar pequenas providências, ouvidos para reconhecer tua voz na palavra, boca para abençoar em vez de reclamar, mãos para servir em vez de cruzar os braços. Onde houver culpa paralisante, substitui por arrependimento que age. Onde houver medo difuso, substitui por prudência que decide. Onde houver orgulho, substitui por humildade que aprende. Pai, nós te pedimos direção para o trabalho e para os estudos. Abençoa os e-mails que precisamos escrever, as reuniões que precisaremos conduzir, os relatórios que aguardam clareza, as contas que pedem conciliação, as tarefas que exigem paciência. Abençoa os horários, que não sejam tiranos, que sejam ferramentas para a vida. Dá-nos foco para começar, perseverança para terminar e serenidade para descansar. Que a excelência não seja vaidade, mas gratidão encarnada. Abençoa as decisões que terão impacto na família, que não compremos pela ansiedade, que não vendamos a paz por pressa, que não nos envolvamos em promessas fáceis. Ensina-nos a dizer não, sem culpa, e sim, com responsabilidade. E porque tu nos lembras, dá-nos um coração largo. Capacita-nos a compartilhar o pouco e o muito, a contribuir com quem carece, a visitar quem precisa, a enviar uma mensagem que aquece. Nós queremos ser resposta simples à oração de alguém hoje. Guia os nossos pés à pessoa certa, à hora certa, com as palavras certas. Senhor, confirma em nós a identidade que o teu evangelho nos dá. Não somos órfãos de lembrança, somos filhos e filhas adotados em amor. Não somos número em sistema, somos nome gravado na palma das mãos que não falham. Não somos vítimas do acaso, somos conduzidos por um pastor que conhece cada rua da nossa cidade e cada curva da nossa alma. Por isso, quando a noite chegar, nós não temeremos o escuro da janela, porque há luz acesa dentro da casa. E quando amanhã vier outra vez, nós a receberemos com as mesmas afirmações que prometeste firmar em nós. Você pode repetir sussurrando agora. Nós entramos com gratidão, nós caminhamos com louvor, nós bendizemos o nome. Se a mente dispersar, traze-a de volta com respiração mansa. Se as lágrimas vierem, que sejam rega para a semente da esperança. Se o riso brotar, que seja humilde. Promessa cumprida. Eu entro com gratidão, eu caminho com louvor, eu bendigo o nome. E debaixo do teu todavia, nós seguimos. Oração e responsabilidade, fé e prática, coração e mãos, até que o dia termine em paz e recomece sob o mesmo cuidado. Para o dia de hoje, nós assumimos pequenos compromissos. Pela manhã, vamos ordenar a mesa e o coração. À tarde, vamos cuidar com paciência do que começamos. À noite, vamos recolher a mente sob o teu telhado e agradecer pelo que pudemos fazer. Se algo ficar pendente,
não vamos nos punir com ansiedade. Vamos confiar e planejar o próximo passo. Vamos falar com respeito em casa, trabalhar com honestidade, estudar com constância, andar com gentileza na rua. E vamos sustentar uma corrente de intercessão. Deixe nos comentários o primeiro nome de alguém por quem vamos orar hoje e compartilhe esta oração com quem precisa lembrar que não está esquecido. Inscreva-se para caminhar conosco diariamente na palavra. Sua inscrição fortalece esta corrente de oração e ajuda a alcançar mais vidas. No próximo vídeo, vamos aprender a encerrar o dia com exame sincero e gratidão, para começar o seguinte com mente limpa e passo firme. Hoje, firmes no que diz a tua palavra, seguimos lembrados por ti, e lembrando de ti em